boa tarde. Estudantes reclamaram que as notas do Enem não bateram com os gabaritos. E o Ministério da Educação reconheceu que houve erros na correção de algumas provas. O sul do Espírito Santo em alerta. Um temporal deixou um rastro de destruição e pelo menos 5 mortos. Bombeiros procuram moradores desaparecidos. A polícia do Rio investiga se uma costureira foi obrigada a pular de um ônibus em movimento para escapar de um assalto. Ela bateu a cabeça e morreu. Estão proibidas as vendas das 21 marcas da cervejaria Baker. 15 pessoas continuam internadas com suspeita de intoxicação. O orçamento federal foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro com 2 bilhões de reais para campanhas políticas. Na Austrália, a chuva chegou forte demais e causou inundações. No Canadá, a nevasca de 30 graus negativos que congelou até o macarrão. E na crônica dos nossos correspondentes, o bairro de Nova York que estava degradado e ganhou cores e uma onça bem brasileira. O Jornal Hoje está começando. Uma forte chuva provocou mortes e deixou prejuízos no Espírito Santo. O governo estadual fala em 5 mortos no sul do estado. A enxurrada arrastou carros em Iconha, no sul do Espírito Santo. Os moradores ficaram desesperados ao ver a água levando o que tinha pela frente. O carro quebrou o parquinho, tudo! Carro sendo carregado. A água invadiu ruas, casas, o comércio, o hospital e a rodoviária de Iconha. Os bombeiros confirmaram que 2 pessoas morreram. De manhã, o cenário era de destruição e lama. Móveis espalhados pelas ruas e carros destruídos. A gente não sabe para onde está indo, porque a gente vê os amigos tudo perdendo, limpando as lojas, sem noção do que fazer. Sem noção, sem destino, para onde a gente vai. O município de Alfredo Chaves também foi atingido pelo temporal. De manhã, ainda havia ruas inundadas e muita lama. Mais de 10 horas depois do temporal, a água ainda não baixou aqui neste ponto do município de Alfredo Chaves. Choveu em 24 horas 250 milímetros, segundo a Defesa Civil. Foi o município que mais choveu em todo o Espírito Santo. Na parede, a gente consegue ver a marca de onde a água chegou. A água invadiu o comércio e os moradores estão ilhados. Nesta unidade de saúde, o dia foi de limpeza e de contar o prejuízo. Perdemos bastante coisa, né? Perdemos mesa, cadeira, materiais, medicações, bastante coisa. 3 pessoas morreram em Alfredo Chaves. Entre os mortos está um casal de idosos. Um barranco desmoronou sobre a casa deles. O neto conseguiu escapar e foi levado de helicóptero para o hospital. Na cidade de Iconha, os bombeiros procuram moradores desaparecidos. A gente vai até lá com a repórter Daniela Carla. Oi, Daniela, é até difícil falar boa tarde numa situação como essa, né? Isso mesmo, Fábio, é difícil sim, mas boa tarde para você e a todos. A situação é essa aqui no centro de Iconha, a situação é terrível para os moradores e para os comerciantes. A cidade ficou debaixo d'água, completamente alagada, porque o nível do rio Iconha subiu cerca de 5 metros. A cidade ficou alagada por cerca de 4 horas ontem à noite. Aí a água baixou durante a madrugada e pela manhã, essa aí é a situação que a gente encontrou a cidade debaixo de lama. Os comerciantes não conseguem nem estimar o prejuízo por enquanto. Muitas lojas ficaram destruídas por conta dessa chuva, várias casas ficaram destruídas também. 2 pessoas morreram aqui em Iconha e o número de pessoas desaparecidas ainda não está confirmado pela Defesa Civil. São várias informações que chegam a todo momento de pessoas desaparecidas, principalmente no interior do município. Carros foram arrastados pela água. A gente vai tentar mostrar para vocês. A gente está vendo aqui carros pipa que estão trazendo água para várias localidades aqui de Iconha, porque o município está sem energia elétrica e sem água desde ontem à noite. Vou mostrar para vocês a praça aqui do centro de Iconha, que ficou completamente destruída com a chuva. Vários carros foram trazidos para cá durante a enxurrada. Pelo menos 4 carros foram trazidos para cá durante a chuva dessa madrugada. Olha só, Fábio, você consegue ver daí? É realmente uma cena muito triste da gente olhar e ver a situação desse jeito, né?
É uma situação realmente muito difícil, impressionante, as imagens que vocês estão mostrando agora. Ok, Daniela, muito obrigado pelas suas informações. Olha, vamos ver agora com o Thiago Schoia como é que vai ficar o tempo por lá, né? Porque se vai ter mais chuva. Oi, Thiago. Olá, Fábio. Boa tarde para você. Para você também em casa. Então, Fábio, hoje essa chuva ela vai ficar mais forte ali nas cidades que fazem divisa, né, entre o Espírito Santo e o Rio de Janeiro. E atenção, né, porque os acumulados podem chegar até 30 milímetros em alguns lugares e como já choveu muito, isso é muita coisa, né, nesse prazo aí. Agora, Thiago, o que tem provocado essa chuva tão forte por lá, hein? Então, teve uma frente fria, né? Esta frente fria, ela se formou no sul do Brasil, veio de viagem até o Espírito Santo, provocando chuva por onde passou, né? E aí sim, agora, hoje, ela já vai começar a se afastar, por isso que a chuva já dá uma diminuída. Como essa frente está se afastando, Vitória também, né, tá no pacote aí da diminuição da chuva. A chuva, ela vai ficar, né, o dia todo em Vitória, mas ela não vem forte hoje não. Então, 29 de máxima hoje, você vai olhar aqui comigo, para Vitória, 10 milímetros, amanhã 29, e atenção, porque essa chuva ela vai subindo, né, vai aumentando no decorrer da semana. Na segunda, 20 milímetros, na terça-feira, 40 e na quarta-feira, 80 milímetros. Atenção, então, para você de Vitória e também de boa parte do Espírito Santo, porque a chuva vai aumentando no decorrer da semana. E como é que vai ser nas outras regiões? Vamos voltar a falar de hoje. Vou falar então sobre hoje. A chuva mais forte, ela vai pegar ainda pontos do centro-oeste agora à tarde, da região norte do país e entre o Maranhão e o Rio Grande do Norte. Fortaleza, São Luís e Teresina tem aí previsão de grandes acumulados para hoje e também de temperaturas aí acima dos 30 graus, calor e umidade acabam provocando tudo isso. E o que tem, né, feito essa chuva ficar ainda mais forte por ali é a zona de convergência intertropical, um sistema que se aproxima aqui do continente e acaba deixando as nuvens enfileiradas, é um corredor de umidade. Veja só, norte do Brasil no verde claro, isso aqui também é chuva em uns pontos isolados que pode chegar forte e também no centro-oeste do Brasil esta mesma condição. Cuiabá deve ter 30 milímetros de chuva hoje e essa chuva ela vai chegar nas próximas horas por causa da mistura de calor e umidade. A máxima vai chegar aos 35 graus por aí. Já no leste de São Paulo, o sol nem vai aparecer, isso inclui aqui a Grande São Paulo. Parece até, talvez, em poucas aberturas, assim como no Rio de Janeiro, né? E no litoral também do Paraná. Agora, a gente tem pontos aqui com o sol a tarde inteira, pega boa parte do interior do Nordeste, né? Sul do Piauí, passa aqui pela Bahia. Também pega o norte aqui de Minas Gerais e o norte do Espírito Santo e também entre Mato Grosso do Sul e o sul do Brasil. Em Floripa e Salvador, muito sol e poucas nuvens nessa tarde. Agora, Rio de Janeiro fica bem encoberto e pode garoar em alguns pontos. Vale lembrar também que o risco de ressaca continua entre o litoral sul e o sudeste até amanhã, com ondas que podem chegar a 2,5 metros de altura, viu, Fábio? E no domingo vai ser como? Então, no domingo a gente preparou aqui um mapa com chuva, né? Tem mais chuva. Você vê aqui, ó, em boa parte do Maranhão, também pega Ceará, Piauí, regiões aqui do norte do Brasil, pegando também o Pará e descendo pelo centro-oeste. As capitais com mais chuva amanhã são essas aqui, ó, Brasília, Manaus e Belém. Presta atenção, se cuida e bom domingo para todo mundo. Ok, Thiago, muito obrigado. Valeu, excelente fim de semana para você. Para nós, valeu. No Rio de Janeiro, 5 mulheres pularam de um ônibus em movimento que estava sendo assaltado. Uma delas morreu. Um momento de dor que contrasta com a alegria em pessoa que era a dona Tânia da Conceição Mota. A minha mãe ajudou muita gente, sempre foi uma pessoa muito boa, não merecia ter passado por isso. Não merecia mesmo. A dona Tânia tinha 62 anos, era costureira da Escola de Samba Unidos da Tijuca. Trabalhava na Cidade do Samba, no centro do Rio. Costumava ir e voltar de trem. Ontem ela mudou o caminho, pegou um ônibus e foi fazer compras no Mercadão de Madureira, na Zona Norte. O assalto foi às 7 da noite, quando ela estava voltando para casa. Bandidos entraram no ônibus no meio do trajeto de 10 quilômetros entre Madureira e o Jacaré, onde a Tânia morava, bem perto da comunidade do Morro do Urubu. Eles estavam com um revólver em cima do motorista. E até então o motorista ameaçava parar o ônibus, não conseguiu parar. Foi onde muitas pessoas desceram e minha mãe teve um traumatismo craniano fatal. A dona Tânia já chegou sem vida ao hospital. Ela estava com a carteira e o celular. Pelo menos outras 4 passageiras também se machucaram, mas de forma leve e já tiveram alta. A polícia investiga se elas foram obrigadas pelos bandidos a pular do ônibus em movimento ou se fizeram isso por desespero.
Para a família, ficam a dor e a revolta. Eu tenho certeza que ela tinha ido comprar um presente de aniversário para um garotinho que vai fazer aniversário e é muito chegado na família. Aí acontece essa tragédia. Minha mãe, 62 anos, cheia de vida, cheia de saúde, perdeu por assaltantes. Isso para mim é inadmissível, eu não consigo entender. A estação de tratamento do Rio Guandu, no Rio de Janeiro, recebeu hoje a segunda parte de um equipamento que vai ser usado para melhorar a qualidade da água. Há 15 dias, a água distribuída na cidade do Rio e na Baixada Fluminense está com cheiro e gosto de barro. A última parte do equipamento vai ser entregue amanhã. Com isso, a companhia de abastecimento disse que a partir da próxima semana vai aplicar carvão ativado e assim combater a geosmina, a substância produzida por algas que deixa o gosto da água ruim. A Anvisa proibiu a venda de todas as cervejas da fabricante mineira Baker, que vencem a partir de agosto deste ano, 2020. Análises do Ministério da Agricultura encontraram substâncias tóxicas em 8 marcas da cervejaria. 15 pessoas estão internadas com suspeita de intoxicação. 4 morreram. A medida foi publicada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, depois da divulgação das análises do Ministério da Agricultura, que comprovaram a contaminação em 21 lotes de 8 marcas diferentes de cervejas da Baker. De acordo com a Anvisa, a fonte de contaminação nas bebidas pode não estar relacionada só aos lotes já analisados. A interdição vale para todo o Brasil e será mantida até que a Baker comprove a ausência de dietilenoglicol e monoetilenoglicol nas suas cervejas. Os comerciantes devem retirar os produtos das prateleiras e a Baker tem que veicular mensagem com orientação sobre a devolução dos produtos. Em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, a Vigilância Sanitária fechou a distribuidora Imperquímica, que vendeu o monoetilenoglicol para a cervejaria. Segundo a Prefeitura de Contagem, a empresa não tinha alvará sanitário. A gente tinha imaginado que o fracionamento não necessitava de um alvará, nunca tivemos alvará para fazer o fracionamento, mas é por isso que a Vigilância Sanitária disse que a gente precisa, na segunda-feira, regularizar essa situação para poder fracionar os produtos. A Baker diz que encaminhou à Justiça um vídeo que supostamente comprovaria a adulteração do monoetilenoglicol que a distribuidora vendia para a cervejaria. Seria prematuro dar alguma informação com relação ao vídeo nesse momento. As autoridades competentes estão buscando as informações necessárias para a apuração da verdade. A empresa é a maior interessada em esclarecer o que realmente aconteceu. O número de casos suspeitos de intoxicação notificados pela Secretaria de Saúde daqui de Minas subiu para 19. O novo paciente sob investigação é da cidade de Capelinha, no Vale do Jequitinhonha. 4 pessoas já morreram, 15 estão internadas em estado grave. O número de casos pode aumentar porque nós aumentamos a sensibilidade na nossa investigação, para tentar também pegar casos mais leves e assim fazer um tratamento mais adequado. A Baker sempre afirmou que não usa o dietilenoglicol na fabricação das cervejas. A empresa disse ainda que colabora com as autoridades e que vai respeitar a determinação da Anvisa. O Ministério da Educação disse que houve inconsistência na correção das provas da segunda prova do Enem. Vamos a Brasília agora com o repórter Fernando Rego Barros. Oi, Fernando, boa tarde para você. Quais são as informações que você tem? Olá, Fábio, boa tarde para você, boa tarde a todos. O MEC convocou uma entrevista hoje cedo e disse que realmente houve problemas na correção de algumas provas. Foi a partir do momento em que alguns candidatos começaram a reclamar nas redes sociais de que teria havido problemas nos gabaritos que o INEP admitiu que houve mesmo esses erros. Vamos ver agora as reclamações de 2 estudantes de Viçosa, em Minas Gerais. Quando a gente viu a nota do Enem, a gente percebeu uma grande discrepância das notas obtidas no segundo dia de avaliações e os acertos que a gente teve. Então foram acertos desde 30 a 42 questões em matemática e ciências da natureza e notas que vieram desde 300 a 500 pontos, o que não condiz com a quantidade de acertos que a gente teve. A gente acredita que provavelmente ocorreu algum erro na correção dessas provas e isso está afetando muito a nossa nota no geral.
O presidente do INEP, que é o responsável pelas provas, Alexandre Lopes, disse que de fato houve problemas, que esses problemas estariam relacionados entre o nome do candidato que não estava correspondendo à cor da prova. Ele disse também que esses problemas estão o INEP está tentando solucionar e que ninguém será prejudicado. Vamos ver quais foram as explicações dadas por ele. O que causou essa inconsistência? A prova ela tem uma informação, por questões de segurança, você tem a informação do aluno e a cor da prova que ele fez, a cor do gabarito da prova dele. Essa informação, quando veio da gráfica para a FGV e a SESGran Rio, teve alguns arquivos que vieram com erro na associação entre o aluno e a cor da prova. Então, o aluno respondeu a prova cinza e veio a informação que ele tinha feito a prova, o gabarito da prova amarelo. Então, ao rodar a correção, saiu um resultado diferente. Muito bem, Fernando. O que acontece agora? Olha, Fábio, o INEP disse que está fazendo uma varredura em todo o sistema para ver se identifica outras inconsistências, a palavra que eles usaram para erros. O aluno que se sentir prejudicado por algum motivo na prova do Enem pode entrar na página do Jornal Hoje na internet e vai ver o que fazer, o que é que ele deve fazer para entrar em contato com o INEP ou com o próprio MEC, não é? Agora, as inscrições, uma coisa também que o presidente do INEP disse, é que as inscrições do SISU marcadas para a próxima terça-feira estão mantidas. A gente sabe que nessa prova, na inscrição do SISU, é necessário usar a nota, o aluno usa a nota que tirou no Enem. E uma última coisa, ontem, ao anunciar o balanço da visualização das notas do Enem no site, o INEP cometeu um erro ortográfico. Escreveu visualização com Z em vez de S, no local onde era SU, escreveu ZU. Fábio? Ok, Fernando, obrigado aí pelas suas informações. O presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos o orçamento da União de 2020. Para este ano, está valendo o fundo eleitoral de 2 bilhões de reais para as eleições municipais. O orçamento do governo vai ficar do jeito que foi aprovado no Congresso. O presidente não fez nenhum veto. A lei orçamentária prevê um rombo nas contas de 124 bilhões de reais em 2020, uma redução em relação ao ano passado. Para 2019, o orçamento havia autorizado um déficit de 139 bilhões. O resultado fechado vai ser divulgado no final deste mês. A grande expectativa para esse orçamento era em relação ao fundo eleitoral. A proposta chegou ao Congresso com um valor de 2 bilhões de reais. Os parlamentares tentaram aumentar para quase 4 bilhões, mas na hora de votar, recuaram e mantiveram o valor proposto pelo Executivo. Depois da aprovação e já pronto para a sanção, o presidente Jair Bolsonaro fez críticas ao fundo. Criou uma expectativa de veto. Mas no começo de janeiro, o presidente recuou e sinalizou que não vetaria. O Palácio do Planalto, ao confirmar a sanção hoje, alegou que um eventual veto ao fundo eleitoral significaria crime de responsabilidade. Os 2 bilhões de reais do fundo serão destinados às eleições municipais deste ano. O dinheiro será liberado ao Tribunal Superior Eleitoral até o primeiro dia útil de junho. O TSE já publicou uma resolução com as regras. O fundo será dividido assim: 2% de forma igual entre todos os partidos registrados no TSE. 35% divididos entre os partidos que tenham pelo menos um deputado federal, na proporção do percentual de votos obtidos na última eleição para a Câmara. 48% entre os partidos, na proporção do número de representantes na Câmara dos Deputados. E 15% entre os partidos, na proporção do número de representantes no Senado. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, se manifestou hoje sobre a demissão do secretário de Cultura, Roberto Alvim. Ele deixou o cargo ontem, depois da publicação de um vídeo com referências nazistas. Alvim parafraseou um texto inspirado em um discurso de Joseph Goebbels, ministro da propaganda de Hitler. A repórter Geisa Duarte está em Brasília e tem mais informações. O que o ministro disse? Por favor, Geisa, boa tarde para você.
Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos. Depois das várias manifestações e críticas feitas ontem ao discurso que levou à demissão do secretário especial da Cultura, Roberto Alvim, hoje o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, falou sobre o assunto. Numa rede social, ele disse que foi fantástica e até emocionante a reação de intelectuais, artistas, historiadores, professores, estudantes, militares e da nação como um todo ao infeliz resgate de pensamentos nazistas. Mostra uma face da convicção e do apego de nosso povo à democracia e às liberdades individuais. Essa discussão começou porque a Secretaria da Cultura havia publicado um vídeo em suas redes sociais em que o secretário Roberto Alvim aparecia citando vários trechos do discurso feito com frases semelhantes ao discurso feito pelo ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels, em 1933. A música de fundo também fazia alusão ao nazismo. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro, quando saiu do Palácio da Alvorada, parou para falar com apoiadores, mas não comentou esse assunto. Ontem, ele convidou a atriz Regina Duarte para ocupar a Secretaria da Cultura. Ela ainda não respondeu, mas hoje publicou alguns elogios ao governo Bolsonaro. Quem está ocupando o cargo interinamente é o atual secretário adjunto, José Paulo Martins. Fábio. Ok, Geisa, muito obrigado. E ainda hoje, na Crônica dos Correspondentes, o artista brasileiro que pintou uma onça gigante e ajudou a colorir um bairro pouco conhecido pelos turistas em Nova York. E a seguir, 30 graus negativos na nevasca que atingiu o Canadá. Os incêndios ainda castigam parte da Austrália. E onde a chuva chegou, ela veio forte demais e causou alagamentos no leste do país. O Jornal Hoje volta já. A quantidade de celulares no Brasil não para de crescer. Já há mais linhas de celulares do que habitantes. Mas as autoridades alertam. Uma grande parte desses telefones chega aqui como contrabando que vem do Paraguai. O Júnior sempre quer ter nas mãos o celular de última geração, aquele que acaba de ser lançado. Troco uma vez ao ano ou 2 vezes ao ano, por causa da... Sempre tem uma câmera a mais, um desenvolvimento a mais. O mercado de celulares não para de crescer. Em 2009, o Brasil tinha quase 170 milhões de linhas móveis ativas. Hoje, segundo a Anatel, são quase 230 milhões de linhas. Cerca de 20 milhões de linhas a mais do que o número de habitantes. Um mercado enorme, cobiçado também pelos nossos vizinhos. De janeiro até outubro do ano passado, o Paraguai importou de países como a China quase 27 milhões de aparelhos celulares. Número quase 4 vezes superior ao da população do país. O IDESC, o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras, estima que pelo menos 20 milhões de aparelhos saíram das lojas paraguaias e vieram para o Brasil de janeiro a outubro do ano passado, ilegalmente. Hoje, a cada 3 telefones vendidos no país, 1 entra pelas fronteiras ilegalmente. Comprar celular no Paraguai para uso pessoal e cruzar a fronteira não é ilegal, mas para isso os brasileiros precisam respeitar a cota de $500. Acima desse valor é necessário pagar o imposto. E mesmo dentro da cota não é permitido trazer mais do que 3 aparelhos por pessoa. Para abastecer o mercado ilegal, os contrabandistas usam várias estratégias. No dia 8 de janeiro, a Polícia Rodoviária Federal encontrou no teto desta van mais de 500 celulares, avaliados em R$500 mil. Os números do contrabando não param de crescer. Em 2016, na região de Foz do Iguaçu, foram apreendidos mais de 32 mil aparelhos. No ano passado, até o fim de novembro, foram quase 60 mil, num total avaliado em R$43 milhões. Então as pessoas acabam entrando por diversos pontos da fronteira, não só aqui no Paraná, tem Santa Catarina, tem Mato Grosso do Sul também, e tentam enviar para todas as partes do Brasil celulares pelos correios que são vendidos por e-commerce. O Ministério da Saúde faz um alerta para um possível surto de dengue em 11 estados. Em Mato Grosso do Sul, a Secretaria de Saúde de Corumbá diz que a cidade já enfrenta uma epidemia. O número de casos cresceu quase 1.800% nos primeiros 15 dias de 2020. Na fossa com água suja, lá está a larva da dengue. O Aedes aegypti, que antes só se proliferava em água limpa, agora se espalha em qualquer lugar.
Em Corumbá já são 429 notificações em 15 dias. Uma pessoa morreu. No ano passado, na mesma época, foram 23 casos, aumento de quase 1.800%. E como tem muita gente que ainda guarda água em galão, a Prefeitura começou a distribuir 2.000 telas para cobrir os reservatórios nos bairros com maior infestação. Em Campo Grande, quem foi às compras ganhou uma aula sobre o mosquito Aedes aegypti. Esses ovos aqui, eles ficam no seco 1 ano e 4 meses. Depois que ele entra em contato com a água, ele viram essas larvinhas aqui, ó. Essa rede, com lojas no Centro-Oeste, Sul do Brasil e Distrito Federal, montou brigadas de combate entre os funcionários para evitar a dengue. Nós já reduzimos em 40% o número de atestados referente a esse tipo de casos, né? Em Campo Grande, o índice de infestação do mosquito da dengue chegou a 8% em alguns bairros, 7 vezes maior que o máximo aceitável pelo Ministério da Saúde, que é de 1%. E segundo a Prefeitura, aqui na cidade, de cada 10 focos encontrados, 8 estão em casas e quintais. E ainda tem esse problema aí, olha, imóveis fechados, abandonados. As equipes trabalham até no sábado. Aqui encontraram 2 vasos sanitários e agora estão deixando desse jeito, protegidos para não acumular água. Em Mato Grosso do Sul, 3 pessoas já morreram de dengue. O Ministério da Saúde emitiu um alerta para as chances de surto de dengue em 11 estados, 9 no Nordeste e 2 na região Sudeste. Em Campo Grande, até armadilhas para medir a postura de ovos estão sendo instaladas com palhetas para as fêmeas botarem esses ovos. Toda semana, as armadilhas são recolhidas. Temos que cuidar, porque a gente sabe que a dengue mata. Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. Números oficiais dizem que 50 pessoas foram diagnosticadas por causa de complicações respiratórias. A repórter Nathalie Reynoso está em Londres, explica para a gente que história é essa. Boa tarde para você, Nathalie. Como é que é esse vírus? O que tem de informação sobre ele? Oi, Fábio, boa tarde. Autoridades chinesas e da Organização Mundial da Saúde concluíram que ele seria da família dos coronavírus. Até então, os cientistas só sabiam que 6 vírus desse grupo infectavam os humanos. Esse agora seria o 7º. Preocupa porque tem sido ligado a casos de pneumonia. 2 pessoas que tiveram o vírus morreram. A China fala em 50 casos e diz que não houve transmissão de uma pessoa para outra, que teria começado com animais contaminados de um mercado de frutos do mar. Mas os pesquisadores britânicos, que fazem estudos para a Organização Mundial da Saúde, fizeram um novo cálculo e estimam que o número passe de 1.700. Eles reforçam que ainda é cedo para soar o alarme. Os pacientes infectados estão isolados e, enquanto isso, Singapura e Hong Kong já estão examinando passageiros dos voos que chegam de Wuhan. E as autoridades americanas anunciaram medidas semelhantes em grandes aeroportos. Fábio. Ok, Nathalie, muito obrigado pelas suas informações. Olha, a Austrália vive uma fase difícil. Depois de semanas de seca, a tão esperada chuva veio afinal. Só que veio forte demais e causou inundação. Eu quero que você acompanhe comigo aqui as imagens. As chuvas atingiram os estados de Nova Gales do Sul e Queensland. As principais rodovias foram interditadas. Parques temáticos e atrações turísticas foram fechados. O Serviço de Meteorologia do país diz que chuvas tão fortes assim são um evento raro. Acontecem uma vez, veja só, a cada 100 anos. Por outro lado, a chuva não chegou ao estado de Vitória. Na costa sudeste, onde os incêndios, você vê as imagens aí, os incêndios florestais continuam. O fogo alto dificulta o trabalho dos bombeiros. Desde setembro, 29 pessoas morreram e mais de 2.000 casas foram destruídas por causa dos incêndios. Temos outras imagens que eu quero que você acompanhe, porque no Canadá uma nevasca deixou a costa leste do país em estado de alerta. Os ventos atingiram mais de 120 km por hora. Carros ficaram praticamente cobertos pela neve. Foi preciso usar tratores para tirar a neve das ruas. As autoridades orientaram as pessoas para ficarem em casa. A temperatura chegou a 32 graus negativos. Uma imagem inusitada, veja aí, chamou a atenção. Uma mulher fez uma experiência e colocou um macarrão instantâneo num prato do lado de fora da casa. 15 minutos depois, o macarrão congelou e os fios ficaram presos no garfo. Isso é que é frio, o resto é brincadeira.
A seguir, nossos correspondentes percorrem um colorido bairro no Brooklyn, em Nova York, que ganhou muitas cores e uma onça bem brasileira. A gente volta já. Forças de segurança do Líbano entraram em confronto com manifestantes neste sábado na frente do parlamento. A polícia disparou bombas de gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes que protestavam contra a situação econômica do país. A agitação da população nas ruas é decorrente do aumento do custo de vida e contra a corrupção, que forçou a saída do primeiro-ministro Saad al-Hariri em outubro. Na crônica dos correspondentes desta semana, a gente vai conhecer Bushwick, um bairro de Nova York que fica fora da área mais turística da cidade. Lá, artistas usam as ruas como galeria. A correspondente Carolina Cimente mostra pra gente as obras de arte de Bushwick. Por aqui, cada esquina é uma surpresa. Não é a Nova York das compras e do luxo que milhões de turistas buscam todos os anos. Mas esta Nova York, a 8 quilômetros da agitada ilha de Manhattan, o coração da cidade, também vale uma visita. Essa é a história de um bairro que literalmente redesenhou a sua história. Entre os anos 80 e a primeira década de 2000, Bushwick, no norte do Brooklyn, era território de imigrantes italianos e latinos, gangues e traficantes. A violência era parte do cotidiano, como mostram essas imagens feitas pelo fotógrafo Buggy, servo naturalizado americano. Bushwick naquela época era mais ou menos assim, muito industrial, muito cinza. A partir de 2005, a especulação imobiliária e políticas sociais começaram a mudar o bairro. Mas foi a partir de 2012 que artistas locais e internacionais, reunidos em coletivos como Bushwick Collective, conseguiram dar cor a essa transformação. Eles criaram uma galeria de murais a céu aberto que continua crescendo e se transformando todos os dias. Por aqui, discussão política não é coisa de mesa de bar. Os olhos curiosos estão por toda parte, na parede e na frente dela. Até a publicidade aqui tem outro estilo. E o grafite é decoração para as lojas, cafés e até para fábricas, por que não? O varal fica parecendo cenográfico. Bom, tudo por aqui parece cenográfico. A mãe e a filha francesas adoraram. Tem muita história, tem muita expressão, emocionante. E num bairro meio cinza, fica muito bacana, diz ela. O artista paulistano Tito Ferrara pintou 6 paredes em Nova York. É aqui, em Bushwick, que está a maior delas. Uma onça bem brasileira no meio do Brooklyn. E como é que você te sente quando esses grupos enormes passam aqui, tiram foto, ficam olhando essa parede? É muito legal porque, de alguma forma, no caso, através da arte, eu estou falando sobre a cultura do nosso país, sobre a cultura da nossa floresta, sobre a cultura dos povos originais do Brasil. Eu gosto de falar que por trás de cada pintura tem uma história. No caso aqui, a história da floresta, eu coloco palavras, coloco coisas que eu absorvi, coisas que eu ouvi. Então é isso, por trás de cada pintura tem uma história. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. E para rever as reportagens exibidas hoje, basta ir